Bom, eu sou o pastor André Oliveira, tenho a felicidade de dirigir o Ministério Prega a Palavra e hoje aqui conosco está o pastor Jair Souza, que é o nosso diretor para o Nordeste do nosso país, cuida de toda a região Nordeste do país, e o pastor Tiago Silva, que é o nosso diretor administrativo, professor também do Prega a Palavra. Então é um privilégio tê-los aqui conosco para falar sobre a importância do permanecendo na linha, por que pastores e pregadores precisam se manter na linha das Escrituras. Nosso objetivo com esse assunto é fazer com que material de qualidade chegue à sua mão e você reflita na importância de permanecer na linha. Pregadores fiéis devem, sobretudo, serem fiéis ao texto bíblico, né? A pregação é, sobretudo, sobre a palavra de Deus. Então, pastor Jair, seja bem-vindo. É um privilégio tê-lo aqui conosco nesse bate-papo. Pastor Tiago também, seja bem-vindo. É um privilégio ter vocês aqui. Bom, permanecendo na linha. O que é isso? Quem gostaria de começar falando o que é permanecendo na linha das Escrituras? Eu tenho a sugestão. Os mais experientes primeiro. Por que não os mais novos? Pois é, né, pastor? Legal. Então, o permanecer na linha é a primeira coisa, acho que o conceito que a gente precisa entender, o que é o permanecer na linha. Nós, no Prega a Palavra, desenvolvemos o permanecer na linha e o conceituamos como um princípio de convicção. Ou seja, o que é que a gente poderia aqui chamar de princípio de convicção? É aquele princípio que respeita a autoridade das Escrituras. Não é uma coisa na história hermenêutica que a gente tenha como um recurso para estudar a Bíblia no contexto histórico, na história da hermenêutica. Mas o Prega a Palavra, à luz da proposta de desenvolvimento, de permanecer e entender que a Bíblia é a autoridade de Deus, ela tem palavra final, e que a gente precisa ter essa convicção de que a Bíblia é a autoridade. A própria Bíblia nos norteia isso quando escreve lá em 1 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura ela é divinamente inspirada, ela é derivada de Deus. Então, o permanecer na linha nos traz uma ideia de convicção. E a ideia de convicção tem que partir do pressuposto de que toda a Bíblia ela é inspirada, ela é divinamente inspirada. Foram homens movidos, conduzidos pelo Espírito Santo que escreveram, desculpa. Então, se a gente não tiver essa convicção, toda a interpretação bíblica, com qualquer hermenêutica que for usada, ela já parte de um pressuposto de que a Bíblia ela é falível, ela não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. E fala, não, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. E o permanecer na linha leva-nos no primeiro aspecto, entendermos isso. Né? O segundo aspecto é de que a gente precisa entender que, sendo a Bíblia autoridade, a gente tem que permanecer nela o tempo todo em qualquer aspecto de interpretação. Seja no texto menor, ou seja, em todo o livro da Bíblia, precisamos não perder nem para acima dela, nem abaixo dela. Inclusive, nós temos um texto bíblico em Deuteronômio, e se a gente for analisar a Bíblia, ela desenvolve assim, ela começa em Gênesis, Deus dizendo que tem que permanecer na linha. É pela palavra que o universo é construído. Palavra poderosa, palavra abençoadora. E Hebreus vai confirmar isso lá no capítulo 11, dizendo que pela palavra de Deus, o universo foi criado. Então, essa palavra precisa ser completamente entendida a partir daquilo que Deus revelou, e a gente não pendendo nem para o legalismo, nem para o liberalismo. Permanecer exatamente naquela linha de uma revelação interpretada coerentemente à luz de uma hermenêutica histórica gramatical. Legal.
pensando um pouco nisso, então, nós podemos afirmar que é impossível fazer pregação sem a Bíblia, então. Se tanto o liberalismo ele nega a suficiência das Escrituras e o legalismo adiciona coisas às Escrituras, eles estão rompendo com o princípio que deveria mantê-los fiéis, né, fidelidade textual ao texto das Escrituras. E aí, então, o que eles fazem não é pregação. Exatamente. Porque qualquer pressuposto que negue a suficiência das Escrituras vai ser tudo menos pregação. Vai ser um discurso, vai ser uma palestra, vai ser uma tematização, mas não é exposição de um texto, porque toda exposição de texto, seja qualquer ele, Novo ou Antigo Testamento, parte-se do pressuposto de que é a palavra de Deus. E se nós não partirmos por essa linha de convicção, a gente vai fazer uma palestra de uma revista ou de um assunto avulso, mas não a exposição bíblica. Ok, muito bom. Quais são os textos bíblicos que nos dão informações da necessidade do permanecendo na linha? Ou por que esse princípio de convicção, ele de fato é um princípio que fundamenta o que nós fazemos? Onde nas Escrituras nós encontramos isso? Eu acho que começa, pastor Tiago e pastor André, em Gênesis 1. Gênesis 1 e 2, a palavra construindo tudo, o poder da palavra de Deus, e era exatamente isso que Deus gostaria que seu leitor primitivo lá no cenário do Pentateuco, Moisés, com o povo de Israel, entendesse que se andasse nos estatutos, nas linhas das Escrituras, era de fato o que Deus exigia do seu povo. Abraão ouviu a palavra de Deus e seguiu corretamente. Mas a primeira linha direta é Adão. Deus disse para Adão, deu uma ordem, isso é a palavra de Deus, uma ordem de Deus. Está ali bem claro. No capítulo 2, 16 e 17, Deus ordenou ao homem, a Adão, não coma, pode comer livremente de todas as árvores do jardim, mas a árvore que está no meio do jardim, ela não comerás. É a palavra expressa de Deus. E ele disse, pois, no dia que comer, certamente morrerás. Ao desobedecer essa ordem, Adão sai da linha da palavra, ele desobedece o estatuto de Deus, que era isso, que inclusive Deus gostaria que Israel não seguisse. Né? Se você vai, então, para Deuteronômio, capítulo 4, versos 1 e 2, você encontra lá Moisés dirigindo o povo de Israel, dizendo, olha, se andares a lei do Senhor, e depois ele diz, não, nem indo para nem acrescentando, nem diminuindo. Então, você vê também Josué, quando Deus escreve para Josué após a morte de Moisés, ele diz, se andares no caminho conforme o servo Moisés, não te apartando da lei do Senhor e seguindo corretamente, isso é texto bíblico que dá essa afirmação. A gente vai um pouquinho mais para frente e você vai encontrar Provérbios 30, 5 e 6, que esse texto também vai mostrar que não deve ser nem tirado nem acrescentado, mas permanecer firme. Se você vai para o Novo Testamento, começa o Novo Testamento com a ideia clara de que Cristo, o Verbo encarnado, precisava ser ouvido. Se você for, por exemplo, Mateus 1, Mateus 1 diz, livro da genealogia de Jesus Cristo. De quem é que inicialmente o Novo Testamento está falando? Do Verbo encarnado. E que, inclusive, a gente vai encontrar João, no Evangelho, dizer que esse Verbo encarnado ele é a palavra de Deus viva que deve ser ouvida e obedecida. Né? Se você vai um pouquinho para as cartas, e isso aí, se for trabalhar até os evangelhos, todos vão dizer isso, né? Cristo, apresentando Cristo não é revelado. Nas cartas, principalmente, você vai aqui abrir a carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, ele diz, prega a palavra a tempo e fora de tempo. No livro de Atos,
Os apóstolos, quando questionados no momento lá de Atos 6, eles disseram, olha, nós vamos perseverar na palavra e na oração. E o evangelho, a igreja primitiva está crescendo pelo processo do crescimento da palavra, do reino de Cristo. Se você vai um pouquinho mais para frente, a gente vai encontrar sempre nas cartas lembranças da doutrina dos apóstolos, como também no livro de Atos. A igreja ela tem que estar edificada na doutrina dos apóstolos e na palavra dos profetas, à luz de Efésios 2, 19, 20 e 21. Mas o que é interessante é quando começa o livro de Apocalipse e como termina, também mostrando esse princípio. Por exemplo, começa o primeiro versículo de Apocalipse dizendo revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a revelação é a ideia da palavra de Deus no todo o cano bíblico, mas agora no cano de Apocalipse, é a palavra de Jesus Cristo. Além de ser uma revelação sobre Jesus Cristo, é também uma palavra, uma revelação de Jesus Cristo, porque no verso 3 do capítulo 1, João diz, ó, bem-aventurado são todos aqueles que leem, quem ouve, a profecia. Então, o que é profecia e revelação? O mesmo conceito na teologia de João. Mas se você termina a Bíblia assim, é interessante isso. A Bíblia vai terminar lá em Apocalipse 22, os versos 18 e 19. Eu faço até questão de fazer a leitura direta pelo texto que tenho aqui, até para não, daqui a pouco, acrescentar algo em vez e apuros com Deus. Eu não quero isso, misericórdia. Exatamente, porque lá vai dizer se alguém acrescentar ou tirar. Né? Se tirar, aí o bicho vai pegar. Eu fico imaginando quando eu ouço algumas pregações, não a nível de a gente estar aqui emitindo juízo de valor, mas quando se trata das Escrituras, se requer que o obreiro aprovado maneje bem a palavra da verdade. Então, é inadmissível o obreiro aprovado não manejar a palavra da verdade. Isso é um outro aspecto de texto bíblico que mostra que deve se permanecer na linha. Mas agora, lendo Apocalipse 22, 18 e 19, pastor Tiago e pastor André, dou testemunho a todo que ouvi as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pedras escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita nesse livro. Então, o princípio permanecer na linha, que é um princípio de convicção, parte-se da linha de que toda a Bíblia é a palavra de Deus, e textos bíblicos, do começo ao final da Bíblia, que não faltam para que mostre essa ideia da convicção. Inclusive, Apocalipse, no capítulo de número 13, no versículo de número, no meio do livro, né, do Apocalipse, o 13, não, o 19, ele traz esse aspecto, que quando a gente permanece na linha, pregando a palavra de Deus, quem é que a gente está anunciando? Isso aí já é teologia bíblica. A gente está anunciando Cristo, o Verbo encarnado de Deus. Interessante é o 19 de Apocalipse, o capítulo 19, ele vai trazer algo muito fantástico, que João, inclusive, faz isso também lá nas suas cartas, nas epístolas. Mas ele vai trazer isso aqui para a gente. Ó, então, vi no céu aberto, o cavalo branco, seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo sobre a cabeça, trazia muitas coroas. Tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Olha o nome escrito que tem o cavaleiro branco, que é aqui menciona Jesus. Aí o verso 13 diz, ele estava vestido com um manto salpicado de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Isso é fulminante. Isso é fantástico para a teologia bíblica. Jesus é o Verbo. Quando você permanece na linha, prega a palavra com boa exposição, você está fazendo o anúncio do Evangelho. Você está anunciando Jesus diretamente. Então, sair da linha da palavra significa não anunciar a pessoa de Jesus Cristo em qualquer que seja o sermão ou a exposição bíblica. Pensando nessa progressão toda e relação do Antigo e do Novo Testamento, né, começando com
os livros de Moisés, quando chega nós vamos ver em Gênesis o fator da desobediência, né, a não confiança na palavra de Deus e na direção de Deus por meio de sua palavra. Em Deuteronômio, como você bem colocou, capítulo 4, quando é dito ali a questão da necessidade de se permanecer obedecendo à palavra de Deus, não retirar e não adicionar absolutamente nada, essa progressão que vai até Apocalipse, capítulo de número 22, me faz pensar, então, que quem não permanece na palavra de Deus, na verdade, não está apenas usando isso como um método, né? Porque geralmente nós falamos assim, olha, há uns anos atrás, esses movimentos de igrejas emergentes, né? Um dos seus grandes expoentes, eles até começou dizendo que não era uma boa ideia começar um sermão com um texto bíblico. As pessoas ainda hoje, elas se apoiam nessas palavras, que parecem ser palavras muito bonitas, né? Não precisamos do texto bíblico. Então, não permanecer na linha das escrituras, na verdade, eu lembrei, enquanto o irmão estava construindo, do episódio de 1 Timóteo capítulo 4, em que Paulo fala que aquele que dar ouvido às pessoas que estão falando coisas que não estão na palavra de Deus, está dando ouvido à doutrina de demônio. Então, a conclusão que nós podemos chegar é que permanecer na linha não é só uma questão de necessidade, é uma questão também de se proclamar a palavra de Deus de uma forma a qual Deus está sendo glorificado e não os demônios, a mentira, as coisas humanas, né? E isso é muito sério. Isso é muito Inclusive, Tiago e André, se você analisar essa ideia de doutrina de demônio, ela parte lá do Éden, cara, quando Adão dá ouvido à serpente. Sim, justamente. Porque Adão deixou de ouvir a palavra de Deus para ouvir Eva seduzida pela serpente. E olha no que deu. Houve um desastre na humanidade, o pecado entrou na raça humana e até hoje sofremos por causa disso. Então, não dar ouvidos de fato à palavra de Deus e sair dela é ouvir não Deus, mas ouvir diretamente Satanás. E isso é perigosíssimo, cara. É uma linha tênue, é uma linha muito, muito melindrosa. A gente sabe que é uma luta, mas agora, talvez até um aspecto que a gente poderia pensar aqui, no nosso cenário, quando a gente tenta contextualizar a Bíblia aos pensamentos dos dias atuais, seria interessante, eu queria ouvir até o Tiago nesse processo aí, seria interessante a gente dizer, não seria também uma forma disfarçada de dar ouvidos a doutrinas que não é a doutrina dos apóstolos, e aí doutrinas de demônios também? Eu sei que é pesado o termo agora usar esse termo assim, mas assim, é aquela coisa que a gente não pode às vezes ficar massageando nosso próprio ego, ou massageando o ego de pessoas que não respeitam a palavra de Deus e que precisam entender que Deus, Ele é gracioso, mas em Cristo Ele vai trazer juízo sobre aqueles que não respeitam a sua palavra, a autoridade de sua palavra, né? Então, eu queria ouvir, Tiago, um pouco nessa linha aí. O que é que você acha em relação às formas de contextualizações dos textos bíblicos para que eles se tornem interessantes aos públicos-alvos? Bom, vou pegar o argumento um dos argumentos que você lançou, Jair, de Gênesis, de que Satanás, a serpente no jardim, tenta o primeiro casal. Então, a origem disso se dá em Satanás, mas o alvo é o homem. De que maneira eu quero utilizar esse argumento? Porque há duas abordagens que têm sido muito utilizadas na nossa cultura há décadas, ou talvez até séculos, em relação a esse princípio do permanecendo na linha. E as duas abordagens, elas vêm de Satanás, né, espiritualmente dizendo, e elas têm como alvo o homem. Por quê? Porque são antropocêntricas, ok? Elas partem da premissa de que o homem é o referencial de uma abordagem correta da leitura da Bíblia. Como é que isso acontece?
A primeira é a confiança exagerada na razão humana. Então, isso aconteceu por meio do liberalismo, né? Historicamente, o movimento que aconteceu, né? Século XVIII, XIX, mais recrudescido XIX, começo do século XX, em que a razão ela era elevada à chave hermenêutica da Bíblia. Então, para que nós pudéssemos compreender o texto bíblico, nós tínhamos que lançar mão da capacidade da razão humana e da pesquisa racionalista, ou seja, todo o potencial da razão humana, para saber de fato o que tinha por trás desse texto bíblico. Então, o texto ele era tirado do trono, né? A Bíblia era tirada do trono e a razão humana era colocada. Os resultados disso foram catastróficos. O que se chegou realmente não tinha absolutamente nada a ver com o que de fato a Bíblia diz e o que a igreja tem confessado nos séculos em relação à palavra de Deus. Então, essa foi uma abordagem. E o alvo dela é humano, porque é focado na razão humana. Isso acabou destruindo a autoridade bíblica, né? Acabou destruindo a suficiência, a inerrância, né, da palavra de Deus, que são princípios que nós cremos e aceitamos. A segunda abordagem, então essa primeira ficou conhecida como uma abordagem da modernidade, né, cheia aí de racionalismo e de esperança e fé na capacidade humana. A segunda, que é conhecida como uma abordagem pós-moderna, ela vai para o outro extremo. Ela parte de um tipo de ceticismo generalizado, ou um tipo de relativismo. Ou seja, ela diz que o texto bíblico ele não comunica nada objetivamente. Ou seja, por mais que você estude, mais use sua razão, mais use sua pesquisa, você nunca vai de fato chegar à intenção autoral, né? O que, por exemplo, Moisés... Primeiro que eles partem do princípio que nem foi os autores que nós cremos, né? Que a igreja tem confessado, que de fato escreveram esses livros. Mas partindo do princípio que ainda se aceitasse isso, eles vão dizer que é impossível chegar ao que os autores bíblicos de fato queriam dizer. Então, nós estamos à deriva. Então, como é que nós vamos interpretar o texto bíblico, então? Nós vamos interpretar o texto bíblico a partir da nossa relação com ele. Ou seja, o leitor constrói o sentido do texto a partir da sua experiência própria. Então, essa abordagem foi conhecida como a pós-moderna, e ela tem um enfoque muito grande na experiência ou na percepção pessoal ou de uma comunidade ou grupo, ou seja, é uma interpretação que ela foi para o outro extremo, ela se tornou subjetivista. Por que o alvo dela é o... Isso. Por que o alvo dela é humano? Porque, de novo, o alvo é o próprio homem. Suas percepções, a sua construção, sua realidade social. Hoje, muitas das hermenêuticas existentes e fortes até em igrejas, seminários e até missões, elas têm sido fortemente impactadas por esse tipo de leitura da Bíblia, que tem um enfoque muito grande na subjetividade. Eles leem a Bíblia a partir das suas experiências ou a partir da sua visão de mundo, um tipo de interpretação imposta à Bíblia. Nesse caso, de novo, o alvo é o homem, né? E não se considera a Bíblia como a fonte primária da sua própria revelação. Nós já partimos do princípio de que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Nós cremos nisso. Existia antigamente um mito chamado mito da neutralidade. O que é o mito da neutralidade? É o mito de que nós conseguimos ser neutros na nossa avaliação da realidade. Ou seja, nós conseguimos ir até um texto bíblico, por exemplo, interpretá-lo assim totalmente ausente de nenhum tipo de percepção. Nós não, né, eu particularmente não creio nisso. Eu creio que nós partimos da leitura bíblica a partir do princípio de que ela é palavra de Deus, que ela é revelação de Deus, dada pelo próprio Deus, que Deus ele coordenou de maneira plenária todo o processo de composição do texto bíblico, de que ele teve cuidado nessa coordenação plenária para que o texto fosse composto segundo a mensagem que ele desejava revelar. Ela não contém erro nos seus autógrafos. Ela também é suficiente para tratar de tudo que Deus desejava revelar. Ou seja, ela é palavra de Deus. Então, nós não pedimos desculpa porque nós cremos nisso. Primeiro, porque, basicamente, não existe neutralidade. Todo mundo parte de um pressuposto.
E nós partimos do pressuposto da fé cristã histórica e do pressuposto, conforme você mesmo colocou, Jair, do próprio testemunho que a palavra dá de si mesma. Você colocou uma série de argumentos, a palavra criadora do Deus Criador, a palavra suficiente, a palavra inspirada, a questão de nós permanecermos na linha em relação à lei do Senhor, a questão da urgência que nós temos, né, pensando nos textos do Novo Testamento, em relação à pregação da palavra. Enfim, uma série de argumentos e com certeza haveria muitos outros, mas nós não pedimos desculpa por isso. Primeiro porque nós não precisamos, porque quem não concorda com essa perspectiva não arreda o pé e não pede desculpa da perspectiva deles, ok? E porque nós cremos que esse é o próprio testemunho, primeiro, que a palavra dá de si mesmo. Segundo, essa é a fé cristã histórica. E nós estamos, de fato, confessando isso. Temos que permanecer na linha das Escrituras. Historicamente, como que você acha que esse princípio foi defendido dentro de uma perspectiva de resposta a esses movimentos que você citou aí, o liberalismo, né? Mas nós sabemos que antes mesmo do liberalismo já sempre existiram movimentos que tentaram minar a suficiência, a inerrância e a autoridade das escrituras, né? Como que historicamente a igreja ela interagiu com essa realidade dentro de uma perspectiva de permanecer na linha? Ok. Bom, é bem amplo, assim, algumas percepções para tentar ser bem sucinto, André. Então, a primeira é lembrar do princípio, né? Aquele princípio de que permanecendo nas Escrituras, ou na linha das Escrituras, é nem você ir por uma abordagem em que há um acréscimo a o que as Escrituras estão dizendo, que nós chamamos de legalismo, e nem por uma abordagem de retirar o que as Escrituras estão dizendo, que nós atualmente chamamos de liberalismo, né? No sentido de ser liberado, né? Estar livre daquilo. Então, isso é antigo. Na igreja primitiva mesmo, vamos pensar em os 5 primeiros séculos, os pais, alguns deles lutaram com situações nas quais os grupos, os diversos grupos hereges, a igreja antiga era uma igreja extremamente plural, né? Ela tinha um senso de unidade, mas ela tinha uma pluralidade muito grande. Mas apesar dessa pluralidade, haviam muitos grupos gnósticos e outros grupos também, né? Quando você vai na história lá, você descobre o nome deles, que acrescentavam, por exemplo, livros, que deturpavam as escrituras. Então, na época, uma das saídas que a igreja antiga fez, a igreja dos pais, é criar a chamada regula fide, que é a regra de fé. A regula fide, ela dizia que as escrituras são a regra de fé para interpretar ou resolver qualquer controvérsia dentro da igreja. E eles tentaram, de várias maneiras, muitos dos documentos conciliares que nós temos, e, enfim, uma série de escritos dos pais, essa tentativa justamente de contrapor esses grupos, que ora acrescentavam, ora retiravam. Isso vai caminhando. Um outro exemplo interessante é o que se dá no pós-reforma, né? A pós-reforma protestante, de certa forma, os reformados, os reformadores, né, os grupos que vieram depois deles, eles lutavam contra os acréscimos que a Igreja Católica de Roma tinham colocado à doutrina cristã, né, com jejuns, dias santos, uma série de práticas litúrgicas de espiritualidade que não estavam, de fato, ancoradas nas escrituras, né? Não estavam patentes lá. Então, eles diziam que isso eram acréscimos humanos que tinham sido colocados a fim de manter o coração e a mente do povo cativo, né? Aquele princípio do legalismo. Como também há outros grupos que, na história da igreja, depois foram ser chamados de grupos antinômicos, né? A expressão antinômico quer dizer contrário à lei, né? É aquela ideia de que a palavra de Deus, ela traz uma mensagem de graça. E por causa disso, nós somos libertados de qualquer tipo de imposição às nossas vidas espirituais. Você veja que o que acontece hoje não é nada de novo, né? É só uma recalchutagem de algo antigo. Então, E isso acaba tendo relação com a pergunta que o pastor Jair levantou, né? Em relação aos grupos modernos que acabam manipulando o texto, né? E isso se torna uma doutrina de demônio e acaba trazendo impacto para dentro da igreja, porque
é muito comum as pessoas elas falarem, por exemplo, de que não há problemas em determinados acréscimos. Se eu estou acrescentando para o bem, ou seja, para preservar determinadas doutrinas humanas, isso é saudável. Há um jargão até no passado que as pessoas diziam, né? Eu prefiro pecar pelo excesso do que tirar algo das escrituras, né? Então acaba caindo dentro desses argumentos que você está trazendo historicamente. Tem até também, pastor André, pastor Tiago, quem é que norteia a nossa liturgia hoje? Às vezes não é a palavra, mas é o programa para alcançar o público-alvo. Então, Também assim, foi você que disse isso, viu, Jair? Eu acho, Jair, que no desenvolvimento do Tiago ele chegaria nesse aspecto. Estava caminhando para chegar nesse aspecto. Não, mas manda ver, Jair. É isso aí. Concordo ipsis literis. Porque é o seguinte, é exatamente esse processo. Quando a palavra, que é a base, né, norteadora da nossa fé, da nossa crença, também tem que ser a base norteadora da nossa liturgia. Se a gente pega uma liturgia dissociada da pregação da palavra, então assim, a gente corre dois riscos nesse processo aí hoje, dessa contextualização para alcançar o público e ser o máximo possível agradável a ele. Então, a gente tem visto que tem acontecido. Primeiro, é que a liturgia ela está acima das escrituras. E, biblicamente, é o contrário. As escrituras norteiam a nossa liturgia. Né? Inclusive, isso é muito refletido nos cânticos, nas músicas cristãs. No contexto gospel hoje, se xinga a Deus e não se sabe. Né? E às vezes nem isso. Muitos pregadores se esquecem de que a pregação ela deve governar a igreja, né? A centralidade da palavra na igreja ela é vital e ela vai mexer em todas as áreas, né? Então, infelizmente, tem muitos pregadores que dizem, mas eu prego expositivamente, mas você vai ver o culto de um modo geral, as partes das músicas, o que acontece no culto daquela igreja, e é lastimável, é uma situação trágica, né? São músicas antropocêntricas, são músicas que negam muitas vezes a atuação soberana de Deus na vida humana, como Deus salva, né? Então nós não cantamos em resposta ao que a palavra está dizendo, o que a palavra está ensinando. Então essa unidade do culto, ela é desfigurada justamente por não se ter a palavra no seu centro. E aí é onde começa a ter essa sobreposição, onde liturgia e outras coisas que acontecem no culto se tornam mais importantes do que a palavra. O culto tem que ser sensível a quem cultua. Porque a impressão que eu tenho é que, muitas das vezes, o que se ouve é isso. Não, nós temos que ter um culto em que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam com a pilha recarregada, vamos colocar assim, né? Pilha espiritual recarregada, para que ela aguente mais uma semana e ela se sinta bem. Ok, tudo bem, eu entendi o que a pessoa falou. Mas isso é bíblico? Esse princípio litúrgico, ele permanece na linha das escrituras ou não? Talvez pensando num campo da modernidade, da interação com a cultura. Existe alguma coisa que ora está no campo do legalismo, ora está no campo do liberalismo, e isso converge em algum aspecto dentro do que nós estamos conversando? Por que a culto tem que existir a parte da sensibilidade dessas pessoas, né? Se eu falar algo que vai machucá-lo, se eu falar algo que vai confrontá-lo, ele vai abandonar a igreja, isso não é bom. Então, existe alguma coisa que nós estamos perdendo de vista, focando no legalismo, focando no liberalismo, mas ao mesmo tempo está presente na igreja contemporânea e é também uma expressão de sair da linha das escrituras? Eu teria um exemplo. Eu creio, não sei se vocês vão chamar desse mesmo nome, mas eu creio que o pragmatismo é um bom exemplo disso. O pragmatismo, na verdade, ele não é algo que existe, que surgiu na igreja. O pragmatismo,
uma visão de mundo, é bem amplo, até em outros campos, filosofia e outros, há o estudo dessa ideia, mas o pragmatismo, ele é um tipo de abordagem, ou de visão de mundo, que parte do princípio de que o que funciona é correto. Ou seja, se isso vai chegar aos fins propostos, isso está certo. Então, não se parte de uma abordagem se isso é verdade ou não. Se parte da abordagem se isso funciona ou não. Então, o pragmatismo, ele acaba, de certa forma, acertando nas duas pontas, tanto do liberalismo quanto do legalismo, porque se você parte de uma perspectiva pragmática, você vai ter que tirar coisas, por exemplo, nós estamos falando de culto, né? Poderíamos estender isso para muitas outras coisas relacionadas à vida da igreja, mas pensando na questão de culto, nós teremos de tirar coisas, por exemplo, de que a linha das escrituras nos levariam a ter, mas que causaria alguma dificuldade se eu tenho, por exemplo, um alvo não bíblico. Exemplo, a Bíblia diz que nós temos de ter um momento na nossa vida de confissão dos pecados. A liturgia histórica entendeu isso muito bem porque é um princípio bíblico. E nós deveríamos ter um tempo no qual nós nos achegaríamos à presença de Deus no culto, não que nós não estamos vivendo na presença de Deus no dia a dia. Existe um princípio muito interessante da tradição reformada chamada coram Deo, que é viver diante da presença de Deus. Ou seja, todos nós vivemos coram Deo, nós vivemos sempre na presença de Deus. Então, vivemos a presença de Deus. Mas o culto público é um culto solene, é aquele momento em que toda a igreja reunida vai adorar o Senhor. E nós deveríamos ter a sensibilidade de saber que estamos diante de Deus e que temos que nos reconhecer como pecadores. E que em Cristo nós temos a provisão do perdão dos nossos pecados. Então, isso é um princípio bíblico. Isso, de alguma forma, tem que estar encaixado na liturgia, correto? Mas o problema é que você cria uma sensação de peso sobre as pessoas. As pessoas elas têm que se sentir bem no culto, elas não têm que ser pressionadas. Então, o que você faz? Você tira isso. Um outro exemplo, por exemplo, que o pragmatismo acaba interferindo dentro desse desenho do culto, é quando nós temos que introduzir na liturgia aspectos ou elementos de culto que a Bíblia não contempla, ou que a linha das Escrituras não nos indicariam ou nos exortariam a ter. Mas nós fazemos isso por quê? Porque nós temos um projeto, porque nós temos um alvo, porque nós temos um propósito. Então, de novo, o que o pragmatismo faz? Ele orienta a minha ação de culto a fim de alcançar o objetivo. Ele não pergunta, isso que eu vou fazer está na linha das Escrituras? Então, isso tudo dentro do exemplo da liturgia e como o pragmatismo toca nessas duas pontas. Mas há outras situações, por exemplo, quando alguém prega uma mensagem e aplica essa mensagem segundo uma aplicação que o texto bíblico não está dando, de certa forma ele não estaria caindo num tipo de legalismo? Sim, porque ele está requerendo do ouvinte o que a Bíblia não está requerendo. Ok? Ou esses movimentos hoje de teologia coach, ou pregadores coach, que basicamente divinizam o ouvinte, dizendo que Deus aceita eles do jeito que eles são porque eles são maravilhosos demais. Porque Deus ganhou a loteria de ter um filho como você ou como eu, entendeu? Então, diviniza a pessoa, ou seja, uma hipergraça, sem a lei, no sentido de sem a palavra, que mostra o nosso pecado, que mostra a nossa necessidade de santificação, que mostra a nossa necessidade de redenção. Então, nós somos maravilhosos demais, Deus tem muita sorte. Então, de novo, o liberalismo. Inclusive, Tiago, nesse aspecto aí existe aquela ideia de que você hoje não pode mais falar de texto que fale de pecado ou que aponte a nossa condição de pecador. Então, esse é outro aspecto que é muito aqui apresentado nas liturgias. As liturgias têm que ser umas liturgias leves e que não mexa na ferida do pecador, do bichinho. O bichinho não pode ser tocado, não, porque senão ele pode perder a paciência e ir comprar mercadoria em outro supermercado. Em outras palavras, ir para uma outra igreja que ofereça um produto mais acessível. E aí a gente acaba mercadejando a fé de uma outra maneira, porque você tem duas formas de mercadejar a fé. Você mercadeja a fé quando você vende milagres, promessas, mas você mercadeja a fé também quando você abre a porteira de pregar algo que agrade a clientela, né?
Isso é uma forma também sutil de mercadejar a fé, de mercadejar o culto. Parece aquele leilão, quem dá mais, né? Quem tem o lance maior, né? E isso deve ser muito, muito observado por aquele que é um obreiro aprovado, por aquele que se propõe a usar as Escrituras para a glória de Deus, convergindo na pessoa de Jesus Cristo. Então, assim, teríamos pano para manga, né, para construir muitas roupas aí, se a gente for trabalhar essa linha aí que você está pontuando conforme o questionamento do André. E precisamos, de fato, ter esse princípio de convicção de permanecer na linha, porque se a palavra não nortear toda a nossa forma de viver e pensar, aí fica complexo. Eu estava conversando antes da gravação há poucos instantes em relação à carta de Judas. Depois que Judas fala do argumento da defesa da fé, dos chamados e protegidos em Jesus Cristo, Judas vai terminar a carta com um argumento fantástico. Ele mostra que eles devem proteger a fé, no capítulo 3. Do 4 até o 16, ele vai trazer, na estrutura da carta, a ideia de quem proteger a fé e por que proteger a fé. Mas no verso 17, ele diz como proteger a fé. Interessante, sabe o que ele fala lá no verso 17 para os cristãos do contexto do primeiro século, lá que Judas escreve? Ele diz, lembre do que os apóstolos disseram. Ou seja, lembrem da doutrina dos apóstolos. Lembrem da palavra. Se a palavra não nortear a nossa vida, o culto que prestamos a Deus, nós saímos de um culto cristocêntrico para um culto antropocêntrico. Sim. E aí que é o desastre que está hoje no nosso cenário. Tanto isso pode ir para a via do liberalismo ou para a via do legalismo. Tanto uma coisa quanto a outra sai da cristocentrização da nossa fé e que se isso não acontecer, se a gente não colocar Cristo, como diz a carta aos Colossenses, convergir tudo nele, a carta aos Efésios, que Deus nele convergiu todas as coisas, deixou de ser um culto, deixou de ser uma liturgia bíblica para ser uma liturgia antropocêntrica. Sim, de fato. É interessante como que as nossas igrejas, elas estão, de certa forma, vacinadas contra o liberalismo, esse liberalismo clássico que nega a suficiência das escrituras. Muito provavelmente, se algum pastor, suposto pastor, subir em um púlpito de uma igreja que esteja razoavelmente antenada com essa importância, a pregação, ao momento da pregação, a solenidade do culto, né, de que, olha, agora é o momento em que a palavra será pregada, e um pregador se colocar firmemente dizendo que a palavra não é a palavra de Deus, muito provavelmente a igreja ela vai recusar esse fator, a menos que seja uma igreja sem nenhum tipo de doutrina, sem nenhum tipo de acompanhamento bíblico, instrução, discipulado, muito provavelmente ela vai se posicionar de alguma forma. Mas por qual motivo essas igrejas, então, eles aceitam o legalista e aceitam também o pragmático, já que o Tiago colocou dentro de uma perspectiva que o pragmático ele também se encontra transitando entre os dois mundos, né? Ora ele está acrescentando, ora ele está tirando para fazer o que de fato dá certo acontecer e não para fazer o que é fiel e correto, né? Então, por que nós, como igreja, as nossas igrejas, elas aceitam pessoas assim no nosso meio, assumindo os nossos púlpitos, pregando a palavra de Deus? Por que nós não nos posicionamos contrário, como nos posicionaríamos em um liberal clássico, dizendo, não acredito na palavra de Deus, né? A palavra de Deus não é a palavra de Deus? Eu acho, não. Na verdade, eu tenho uma forte convicção de que porque as igrejas não têm a palavra de Deus. Então, hoje nós vemos um tempo em que as pessoas abrem a Bíblia, leem textos, pregam e não pregam a Bíblia. Isso é realmente aterrador. A pessoa lê, eu digo assim, vamos colocar até um líder que seja um homem de Deus, mas infelizmente mal orientado ou não refletiu. Lê o texto,
é um bom predicador, no sentido de comunicador, mas ele não prega a mensagem do texto. O texto se torna a plataforma para ele falar o que ele deseja falar. Às vezes é até bom conteúdo, mas o problema é que quando... Vamos colocar nessa suposição, né? Que eu estou dizendo, um pregador um piedoso, um homem que crê na palavra de Deus, mas mal orientado. Quando a mensagem que ele entrega na igreja é estribada nele, ou na capacidade dele, isso sai das escrituras porque todo o peso é lançado nele. Quando um homem, também piedoso, mais simples, às vezes até com menos habilidades que o primeiro, ele abre a Bíblia, isso, mas ele prega a mensagem, a palavra de Deus foi pregada. Então eu creio que a maioria das igrejas não tem Bíblia de fato. Não porque não existe uma Bíblia lá, ou porque não tem ninguém lendo a Bíblia, ou porque não existe pessoas com formação para poder explicar a Bíblia. Não é esse o ponto. O ponto é que a mensagem das Escrituras é pregada. Então, como a igreja não tem as Escrituras, ela não tem como comparar essas coisas. Ela não tem como dizer se ela está na linha de acréscimo ou de retirada. Porque tudo para ela é linha, conquanto não é. Ela acha que ela está na linha das Escrituras, mas ela não está. Isso em vários aspectos, em liderança, em aconselhamento pastoral, em liturgia, em pregação, em uma série de coisas, ministérios de igreja, uma série de coisas. Quando eu digo isso, não é que nós vamos reinventar a igreja cristã porque está tudo destruído, eu sou novo Lutero, não é isso. Mas é ser sensível para com a realidade de que existe, de fato, uma mensagem central na palavra de Deus. E que a igreja não é nossa. Ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. E quem instituiu a igreja foi o próprio Deus. E ele instituiu as maneiras como a igreja deve funcionar. E não nos cabe dizer como ela deve ou não funcionar, segundo os nossos achismos, mas aplicar os paradigmas, né, os princípios que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra. Então eu creio que a maioria das igrejas não tem de fato a Bíblia, apesar de cada membro levar uma Bíblia, ou ter no celular, ou todo domingo as pessoas estarem ouvindo. A mensagem central do texto é pregada. E se a mensagem central do texto não é pregada, então essa igreja está fora da linha das Escrituras. Eu acho, André, que também tem um outro aspecto. A confusão de a gente entender tradicionalismo bíblico e tradicionalismo histórico. A gente tem duas coisas aí que são diferentes. O tradicionalismo bíblico é o entendimento a partir de que as Escrituras, e aí é o argumento do Tiago, né? Tudo parte das Escrituras e nos dirige para Deus. E a gente não flerta com o rebanho de Deus, não flerta com a ideia da glória de Deus. A glória é de Deus, o rebanho é de Deus. Nada é para nós. Okay? Mas existe um aspecto também do tradicionalismo. Há uma confusão em muitos pregadores, até piedosos de fato, e eles acham que o tradicionalismo do conservadorismo histórico é o conservadorismo bíblico. Né? E isso causa uma confusão tanto na mente do líder quanto na mente da igreja. Tem gente que você pergunta assim, olha, por exemplo, por que você é batista? Ele diz, porque essa é uma denominação histórica. Aí quando você tem um cara bíblico, por que você é batista? Porque a Bíblia é livro de regra, fé e prática. Olha a diferença. Isso está no nosso aspecto da declaração doutrinária. Na verdade, essa é a fé histórica. Essa aqui é. Mas a fé histórica é baseada na regra que norteia a história. E não a história que norteia a regra. A gente tem, às vezes, o contrário desse processo aí. Às vezes, o jogo de palavras filosoficamente causa uma confusão, mas é exatamente isso. Certo? Assim, o conservadorismo bíblico respeita a Bíblia como livro de regra, fé e prática. Mas aí tem coisa que não caminha. Por que você faz isso? Porque há 100 anos eu faço assim, porque há 100 anos minha igreja fez assim. Não é esse o processo. Eu estava falando na igreja de Sardes. A igreja de Sardes, acho que 3 de 1 a 6. E Jesus chega numa igreja muito conceituada. 3 de 1 a 6. Aqui você falou, ontem eu estava falando na igreja de Sardes, aí eu fui imaginei o senhor lá na igreja de Sardes. Ai. Ontem o senhor estava pregando na igreja. Isso. Eu estava pregando na igreja de Sardes, na carta dirigida à igreja de Sardes, né?
Eu não gostaria... um pouco. Ok. Muito obrigado pela sua descontração, que um dia de quarentena é bom descontrair mesmo, tá? O aspecto da igreja que achava que era, e não era. Tinha uma história, tinha um nome, tinha uma fama. Aí Jesus que se apresenta, olha como é que Jesus se apresenta, aquele que tem o espírito de 7 olhos, né? Aquele que tem os 7 espíritos com olhos, é aquele que consegue prescrutar todas as coisas. Jesus vai enxergar a igreja que tinha fama, nome, mas não tinha vida. Então, a história da igreja que confunde-se com a história da cidade, né? Tinha fama, mas não foi vigilante, não observou os princípios. Tanto é que Jesus chama elas assim: ei, volta para. Lembra de ouvir, lembra de obedecer. Quem é que Jesus está chamando? Volta para a palavra. Volta para a palavra. Lá no verso 13, quando ele vai trazer os imperativos para a igreja, ele traz um alerta, que era exatamente a parte da falta de vigilância, né? Faltou vigilância. E o aspecto da falta de vigilância, quando ele traz o segundo imperativo, é: vocês abandonaram o Evangelho. Então, às vezes, a gente pode ser uma igreja histórica, certo? Tem fama, tem nome, tem tradição, mas não tem o Evangelho, não tem a Bíblia, exatamente isso que o Tiago falou. E assim, Jesus Cristo, através de Paulo, nos ensina, lá na segunda carta a Timóteo, que chegariam dias que as pessoas desejariam ouvir homens ou líderes, mestres, segundo seus próprios desejos, seus próprios corações, contadores de fábulas. Igual aquele cara que diz que quem não tem dinheiro conta história, quem não tem Bíblia conta fábula. E isso vai gerar uma diarreia espiritual. O pessoal não gosta muito quando eu faço essa palavra, não. Mas o que temos aí, de fato, nos dias de hoje, é muita gente precisando de uma medicação para controlar a diarreia espiritual, porque falta a Bíblia. Ontem eu estava até falando com o pessoal agora com o coronavírus é chá de bruto, chá disso, chá daquilo. Eu estava até dizendo, sabe o que a gente precisa tomar nesses dias? Um chá de Bíblia Sagrada, sabe? Se a gente se encher de Bíblia Sagrada, nossos corações vão reverberar Jesus Cristo, o centro das Escrituras, o revelado Filho de Deus. O pessoal está preocupado com o corpo e deveria estar preocupado com o coração. Claro, também com o corpo, mas, sobretudo, com o coração, né? Quando você estava falando, Jair, eu lembrei essa questão do tradicionalismo, né? Eu lembrei de uma frase que é atribuída a Yaroslav Pelikan, foi um teólogo luterano que trabalhava muito com essa questão do tradicionalismo e da tradição cristã bíblica, né? Tradição boa, tradição correta. Então ele diz o seguinte: tradicionalismo é a fé morta de homens vivos. A fé histórica bíblica é a fé viva de homens mortos. Então, o tradicionalismo é isso, é uma fé morta. Os homens que a professam estão vivos. Tradicionalismo, vivo hoje, existe na igreja, mas a fé é morta. Enquanto que a fé cristã mesmo, a fé bíblica, é a fé dos nossos pais. São daqueles que entregaram suas vidas pelo Evangelho. Combateram o bom combate, guardaram a fé, né? Estão agora na presença de Cristo e se foram. Estão vivos lá diante do trono de Deus. Mas essa fé, ela é uma fé viva, apesar de que os nossos pais fisicamente estão mortos. Então, é possível a pessoa ter uma fé pomposa, né? Uma fé cheia de simbologias e todas aquelas coisas, e aquela liturgia bem estruturada, mas, na verdade, isso não comunica a vida porque a fé está morta. É só um tradicionalismo. Mas a fé histórica é a fé bíblica, é a fé da linha das Escrituras. Ou seja, toda a sua perspectiva de enxergar a vida cristã vem dentro daquele tradicionalismo que a igreja cristã, ao longo dos anos, vem defendendo de alguma forma, e não das Escrituras, né? Esse é um debate bem interessante, daria bastante pano para manga. Mas eu acho, viu, André, que é um problema da questão da estrutura das escolas teológicas, certo? Se as escolas que vêm de um contexto anterior, e o Tiago trouxe muito bem,
Mas a partir do momento que as escolas teológicas não estão pautadas nas Escrituras, na boa hermenêutica, que respeite o aspecto gramático histórico, né, com a autoridade das Escrituras, se não tem isso, a gente tem escolas teológicas deficitárias. E elas vão ensinar obreiros que até aparentemente vão dizer que são obreiros relógios históricos, mas aí não tem Bíblia. E vão formar igrejas, vão pastorear igrejas com todo esse arcabouço de deficiências. Somado a isso, parece que as nossas escolas teológicas, elas querem proporcionar ao aluno uma experiência de como fazer uma igreja crescer, né? De como esse aluno, ele pode ser relevante, né? Dentro do campo da onde ele está atuando. E é impressionante como relevância para essas escolas teológicas nunca está atrelada à fidelidade às Escrituras. Sempre está atrelada a uma perspectiva pragmática de crescimento de igreja. A maioria das escolas teológicas, elas têm a chave que vai abrir qualquer possibilidade de crescimento, de fazer com que o obreiro ele se torne alguém extremamente relevante. Mas a gente percebe nitidamente que não tem como caminhar juntos dentro do que nós estamos observando esse conceito com fidelidade às Escrituras. Então é muito mais fácil hoje abrir mão das Escrituras, né? Porque você consegue atrair pessoas para dentro da igreja sem palavra de Deus, sem a Bíblia. Por um determinado tempo, não há de eterno, vai chegar um momento que essas pessoas elas acabam saindo naturalmente, né? Nós estamos até observando isso nos movimentos que estouraram na década de 90, início dos anos 2000, e hoje a maioria das pessoas elas estão migrando, retornando às igrejas históricas. E elas buscam as igrejas históricas com essa perspectiva. Aqui eu escuto palavra, aqui eu estou ouvindo, sendo instruído, estou sendo discipulado, lá não tinha. Então, dentro de uma perspectiva cultural, nós estamos observando esse êxodo aí como resultado justamente por causa das nossas escolas teológicas. Isso é lamentável. É lamentável. Eu acho que o nosso maior desafio, nesse quadro geral de terra arrasada, eu acho que o nosso maior desafio é a nossa maior oportunidade. E, de fato, é isso que você disse, André. A situação é calamitosa. E eu sei que quem vai depois acompanhar essa nossa conversa são alunos do Prega Palavra, ou pastores, ou líderes de igreja, estão envolvidos no contexto de igreja local, servem ao Senhor, são homens que amam servir o reino de Deus, sabem muito bem do que nós estamos falando. Espero que não seja o contexto da igreja deles, mas pelo menos vivem em algum ambiente em que isso é patente. Então, é um quadro de terra arrasada. Mas o nosso maior desafio, a nossa maior oportunidade, que, muito embora, de fato, cada vez mais é perceptível de que as igrejas elas não têm acesso à mensagem central da Bíblia, né? A mensagem do texto, a pessoa que sobe ao púlpito todo domingo para pregar, não prega a mensagem do texto, prega qualquer outra coisa, mas não prega a mensagem do texto. Então as igrejas não têm acesso a isso. Mas pelo também o fato muitas delas não terem acesso a isso, elas têm sede disso. Porque ninguém fez isso, ninguém pregou, ou poucas pessoas pregaram a palavra de Deus. Então, nós que cremos que a palavra de Deus é suficiente, inerrante, é inspirada, a palavra de Deus, revelação de Deus, nós cremos também que ela é poderosa para salvar. Então, que todas essas metodologias, visões de mundo, abordagens de leitura e muitas outras coisas que não foram faladas, mas que existem, elas infelizmente têm minado a vida espiritual das pessoas. Nós cremos na palavra que vivifica, que transforma, que redime, que salva. Então, há um campo amplo. E isso tem que fazer com que o ardor da pregação da palavra esteja presente nos nossos corações. Aquele que é chamado pelo Senhor para ser ministro do Evangelho tem de ter esse ardor no coração. Porque é isso que a igreja tem feito também. Deus sempre tem levantado homens que amam a palavra de Deus e que creem no poder da palavra, não em si mesmos, não na sua capacidade de prédica, de liderança, de projeto, nada. Na capacidade da palavra de Deus. Esses homens são levantados por Deus e quando eles pregam a palavra de Deus, pelo poder de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus, as vidas são transformadas. As pessoas são salvas, são santificadas, são libertas e a igreja é edificada. E isso tem que realmente
Me faz lembrar, Tiago, de uma citação, uma frase do Sidney Greidanos, aquela obra clássica dele, né, o pregador, o texto antigo, o pregador contemporâneo, ou o pregador contemporâneo, o texto antigo, em que ele trabalha um conceito lá, que quando ele fala acerca da importância da palavra de Deus e como os profetas do Antigo Testamento viram essa questão da palavra sendo a palavra de Deus. Ele diz que quando os profetas estavam anunciando a palavra, eles não estavam simplesmente fazendo discurso, eles estavam, sobretudo, anunciando a agonia da redenção que havia se iniciado no Êxodo e seria concluído no Apocalipse, né? Essa libertação por meio da palavra de Deus. Então, de fato, quando nós estamos falando sobre a palavra de Deus, nós temos que crer que ela é a palavra de Deus na sua totalidade, mas também nós temos que crer, e essa perspectiva parece ser uma perspectiva reformada, de que ela é poderosa. Porque muitas pessoas dizem, eu creio na palavra de Deus, mas não confia, não se submetem à sua autoridade por achar que ela não é poderosa, que ela está cumprindo de fato o que ela tem que cumprir dentro dos propósitos divinos, né? Então, muito bem observado isso. Tem uma coisa que é inconfundível, a palavra de Deus, e talvez é uma pergunta que sempre a gente trabalha no processo, qual a importância para a pregação permanecer na linha, né? Isso é um aspecto. Porque Tiago e André e demais irmãos que vão nos ouvir nesse processo, só a palavra de Deus é capaz de atingir a essência do ser humano, o profundo da existência. Isso me faz lembrar de um camarada chamado Jesus Cristo. Quando ele ressuscita, é interessante que ele vai com 2 discípulos lá desapercebidos no caminho de Emaús, conversando. Rapaz, o que foi que aconteceu? Não, você é o único analfabeto sobre o que está acontecendo aqui. Os discípulos chamando Jesus, assim, eu estou parafraseando, viu? Os discípulos dizendo, você é o único que não sabe do que está acontecendo? E aí Jesus começou a conversar, manso e suave com os caras, né? E de repente um ardor no coração. E eles disseram, depois que descobriram que era Jesus, agora caiu a ficha. Bem foi possível, quando a gente conversava com ele, nossos corações ardiam, nossos corações queimavam. Não tenha dúvida, e Jesus deixa isso claro, só o Verbo encarnado e a palavra viva de Deus faz diferença na hora que está sendo pregado. Porque, olha, discurso por discurso só vai trazer uma emoçãozinha, igual lembrado de futebol, né? É emocionante na hora que faz o gol. Depois ninguém está transformado, ninguém está mudado, ninguém está xingando muito do outro. Mas não, o Evangelho não. A Bíblia, quando ela chega no coração, a gente sai quebrantado, a gente começa a dizer, meu Deus, por que eu sou assim? Por que eu sou tão miserável? Por que eu sou tão ruim? O Evangelho é isso. Né? Uma diferença entre o discurso e a diferença entre a palavra. Outra coisa que é fantástica, tem outro camarada chamado Paulo de Tarso, quando ele está pregando o Evangelho lá em Atos, é fantástico o que ele faz. Ele está pregando os caras à meia-noite, os caras ouvindo. E eu fico intrigado até porque hoje as pesquisas assim, olha, cuidado, eu sei, tem que ter essa preocupação. A gente não consegue prender uma pessoa mais do que 40, 50 minutos, tá bom, mas porque o cara fica preso ouvindo um filme 2 horas, 3 horas, clicando na internet até de madrugada. É o problema do enredo. Mas o enredo que está sendo construído. Perfeito. E assim, o que é interessante é que Paulo, quando está pregando lá, da meia-noite, tem um que dorme, mas porque dormiu, quebrou o pescoço, caiu do terceiro andar porque quebrou o pescoço. Mas depois ele levanta, Paulo ressuscita, eles vão ouvir a palavra até o amanhecer, ninguém dá mais sono. Acho que, não sei se foi medo de cair de novo e quebrar o pescoço, ou se era a palavra de Deus que estava sendo pregada com eficiência pelo apóstolo.
Então, que é fantástico. Não tem nada que vá substituir a palavra. Por isso que as ovelhas de Cristo nos últimos dias vão sempre procurar um rebanho, um local onde a palavra está sendo pregada. Amém. E acho que esse desafio para nós, obreiros aprovados, sabe, Tiago e André? A gente precisa acreditar que é a palavra, o martelo que esmiuça a penha. Amém. É essa palavra que faz a diferença quando pregada. E não só pregada, que eu estou sempre falando até para os alunos nesses dias, da seguinte maneira: não queira aprender exposição para ser conhecido como profissional da exposição, porque a gente tem um bocado também por aí. Porque não é isso que faz o efeito. Você não é expositor para ser chamado de um grande bambambam da história da pregação expositiva. Você é um expositor para mostrar que Cristo é o Rei, que Ele é o centro e que Deus é que é glorificado. Ele é o Rei da glória. E que, assim como Davi entra lá no Salmo 24 com a Arca da Aliança, com o Rei da glória que tinha acabado de vencer os inimigos, superar todos os inimigos, entregar Davi e levar Davi para o local da habitação, do repouso permanente dele. E ele entra e é aclamado por Israel, pelo rei que representava o Cristo que viria. Então, o que é fantástico é isso. Essa palavra nos leva a entender quem é o Rei da Glória. E não a gente se vangloriar e receber a glória porque a gente expôs o texto com eficiência e etc. Então, esse grande desafio, que é não só a gente viver a pregação, mas viver aquele que nos chamou para a pregação do Evangelho Santo e puro. E é nesse aspecto, antes de ir para a última pergunta, mas é nesse aspecto que faz o cristianismo ser ser diferente de todas as outras, as demais religiões, porque as religiões elas não têm pregação. E o cristianismo ele é pautado em cima da pregação, e o próprio fundador dele, Jesus Cristo, era um pregador, né? Então eu acho que é nesse aspecto que diferencia de fato o cristianismo, e é esse conceito de pregação, fidelidade textual, permanecer na linha, que de fato diferencia não o cristianismo de si mesmo, mas diferencia o pastor fiel daquele que está fazendo discursos vazios, sem nenhum tipo de fidelidade textual, apenas para entreter o povo, né? André, posso fazer uma parte rapidinho? Pode. Rapidinho. Primeiro, realmente as referências do Jair são maravilhosas. Muito bom, Jair. É isso aí. Estão na linha. São bem melhores que as minhas. Você precisa... Quem me ensinou isso foi um tal de um prega-palavra. Diz que... A segunda coisa, bem rapidinho. E isso que você falou, Jair, a questão do texto, por exemplo, de Lucas 24, no caminho de Emaús, isso mostra, para mim, eu creio que vocês devem concordar, a tragédia final de não se pregar a mensagem do texto. Porque muitas das vezes, você provavelmente já ouviu isso, você ouve um sermão que é até bem orientado, boas informações, então ninguém aqui está falando daquelas loucuras que a gente vê na internet, então assim, um bom sermão no sentido de informações bem orientadas, mas o problema é que se coloca uma série de coisas que a pessoa deve fazer. Ela tem que fazer um monte de coisa, e termina-se o sermão dizendo, vai lá e faz. Ou seja, você pode cair no legalismo. Por quê? Porque você diz que a pessoa pode fazer. E a Bíblia diz que ela não pode fazer sem a graça de Deus. Então esse é o problema. Você subtraiu o Cristo da pessoa por meio do legalismo. Ou pregações que massageiam o ego da pessoa e diz que ela está bem, Deus aceita ela do jeito que ela está, não precisa fazer absolutamente nada, porque ela é maravilhosa demais aos olhos de Cristo. Ou seja, você, de novo, subtrai a necessidade que ela tem de ser confrontada pela palavra, para que, ao ser confrontada, ela possa olhar para Cristo. Esse é o ponto. Porque lá em Lucas 24, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele expõe as Escrituras, no caso do Antigo Testamento, para apontar para ele mesmo. Então, é um modelo de pregação, né, ou de exposição, porque a nossa exposição deve confrontar, a aplicação deve confrontar, mas o término não é isso. Ok? Nós também não podemos só negar o que a palavra de Deus está dizendo, mas todas essas coisas
Toda essa mensagem deve nos levar a olhar para Jesus Cristo. Ele, de fato, é a nossa esperança. Ele é o alvo da nossa fé. E isso é uma tragédia, porque, no final das contas, as igrejas estão roubando o Cristo das pessoas. E não tem como você viver uma vida cristã sem Cristo. Só de ouvir isso já não faz sentido. Então, assim, é uma tragédia. Verdadeira tragédia. Lembrei de uma história que se conta acerca de Spurgeon, em que ele está avaliando um de seus pupilos, e aí o rapaz pergunta para ele a mensagem, como foi? E ele diz, olha, eu estou semelhante a Maria sentada de frente ao sepulcro. Levaram o meu Senhor e eu não sei onde colocaram. É mais ou menos assim. Bom, então a pergunta final para a gente encerrar aqui a nossa discussão e caminhar aí para a publicação desse vídeo. É possível, dentro do que o Tiago colocou, em questões da aplicação, é possível um pregador ele ser fiel ao texto, em ler e explicar o texto corretamente, mas sair da linha das Escrituras na aplicação. E ao sair da linha das Escrituras na aplicação, ele saiu, o sermão se torna inválido, é um sermão que não deixa de ser bíblico? Pastor André, eu acho que sim, até porque é o seguinte, geralmente há um grande perigo é que a pessoa trabalha muito a ideia de contexto, de desenvolvimento do sermão e até desenvolve todo na linha ali. E depois um dos perigos é utilizar pouco tempo para a aplicação, não dividir bem o tempo e querer aplicar, porque geralmente a aplicação é aquele garguelozinho lá de 3, 4 minutos que o cara está dizendo, tem que terminar o culto, eu tenho que ser terminar, o povo vai embora. E aí, o que ele faz? Em 3 minutos, ele tenta matar o cachorro, sabe? Mas matar o cachorro a grito. No pau. Então, o que acontece? Ele vai ter 2 problemas. Primeiro que uma boa aplicação requer tempo também. Correto? Uhum. E segundo, o segundo aspecto, se ele não tem tempo, ele vai querer soltar a aplicação sem a convergência da unidade das Escrituras, e geralmente a gente precisa entender que uma boa aplicação precisa convergir com toda a unidade bíblica para a gente ter uma boa teologia bíblica, inclusive. Verificar a unidade desse texto com as outras Escrituras. E depois, convergir em Cristo. Porque o que acontece? Isso que o pastor Tiago pontuou. O cara pode concluir um sermão mais voltado para a moralização. Faça isso, faça aquilo, deixe disso, deixe aquilo. E isso não é um sermão teológico, teocentricamente, né, aplicado. Porque o sermão teocentricamente aplicado, ele sempre vai mostrar como Cristo vai atuar no coração do pecador ouvinte. Né? E como Cristo vai transformar o coração do pecador ouvinte que entende o seu estado de miserabilidade. Se isso não acontecer, você fez um discurso moralista ao invés de uma pregação expositiva na linha da palavra. Né? Então, isso geralmente pode acontecer, não. É o que muito acontece até com bons pregadores. Eu confesso que eu já caí nesse pecado. Tenho tentado me corrigir. Peço a Deus graças para quando chegar lá na eternidade, Ele me ajude em Cristo Jesus. Porque se não for Cristo, a gente não consegue, de fato, fazer dessa forma. Mas é fundamental. Eu já me peguei muito fazendo isso. Trabalhando muito para entender a pesquisa, chegar até a linha de pensamento progressivo do autor. Aí, maravilhado por isso, vou para a aplicação com 2, 3 minutos e acabo moralizando o sermão e não centralizando na pessoa de Jesus Cristo e mostrando como isso pontuou o FDC, o foco na condição decaída do homem, né? Aquela situação que, de fato, o Evangelho é para isso, para trazer de volta o homem decaído, porque é uma promessa de Deus desde o início lá. O varão que ele vai esmagar a cabeça da serpente,
e que é a promessa do Redentor que vai nos trazer de volta para o descanso de Deus, o repouso de Deus. É impossível chegar ao descanso de Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. E todo sermão tem que terminar assim. Eu já vi, inclusive, um camarada que disse assim, olha, se você falou um bocado de hernia, não é o que eu concordo não, né? O cara não falou nada no sermão, mas se no final ele disse, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe, Jesus salva, ele disse que valeu o sermão todo. Tá? Então, não, eu acho que não, né? Tiago balançou a cabeça. Meu Jesus amado. Não, mas tem situação, Jair, que é só isso que salva mesmo. Pior é aquele que fala, pior é aquele que ainda fala a asneira no sermão inteiro e diz, agora a aplicação fica por conta do Espírito Santo, né? Aí, Meu Deus do céu! Aí a situação fica mais tenebrosa. É verdade. Eu sagrado. Já ouvi. Eu acho que uma sensação que vocês, que estão há mais tempo do Prega a Palavra, já enfrentaram várias vezes nos núcleos, é a sensação de que quem tem acesso, né, a esse princípio que é bíblico, nós estamos esse tempo todo defendendo que é bíblico, de fato é bíblico, porque a Bíblia dá esse testemunho, desafiar no sentido de, poxa, então quando eu pregava errado, então eu não pregava a Bíblia, então eu fui infiel, então as pessoas que ouviram eu pregar não foram salvas. Então o ponto aqui, eu creio, é o seguinte, Deus salva pelo Evangelho. A gente está até brincando essa questão da oração, né? Gregory Bill, ele escreve uma coisa interessante, ele diz, doutrina certa, texto errado. Às vezes a pessoa falou alguma coisa relacionada ao Evangelho, uma verdade bíblica, e quem ouviu e creu, pela ação do Espírito, né? Creu e foi salvo. Então o ponto aqui não é se a pessoa é salva, não é isso. O ponto é a fidelidade na proclamação da palavra. Porque existe uma lógica. Dentro disso que você colocou, André, é possível uma pessoa apontar para Cristo, mas a aplicação ser errada. Mas esse é o problema, porque a aplicação ela está relacionada a um dos princípios que nós temos Prega a Palavra, do resposta desejada. Então, a resposta desejada, né, até onde eu compreendo e tenho ensinado, é de que a grande ideia ela tem a mensagem central do texto e devido à queda do homem, devido ao seu coração pecador, devido aos efeitos da queda, a palavra ela é dada com um propósito redentivo, ou seja, aquela mensagem ela está naquele trecho com a finalidade de trazer redenção para um aspecto que a queda arruinou no homem. Então, a resposta desejada está relacionada a esse aspecto da queda. A redenção que será efetuada a esse aspecto da queda. E isso vai direcionar a nossa aplicação, porque a aplicação está ligada à resposta desejada. Quando eu aponto para Cristo, a resposta desejada, que é a aplicação, está ligada a Cristo dentro do tema que está contido na resposta desejada. Então, se está tratando de determinado problema, né, a palavra veio para redimir esse problema no coração humano. Como Cristo trabalha na redenção desse aspecto e como ele é glorificado nisso. Então, como é que a aplicação pode estar dissociada do apontar para Cristo? Não pode, porque não tem como você trabalhar uma linha de aplicação e resposta desejada por um lado e depois apontar Cristo como resposta em outro. Entende? Agora, se a pessoa aponta para Cristo dentro de uma verdade bíblica, aquilo pode abençoar vidas? Pode, da mesma maneira que uma pessoa pregue um sermão temático e ele vai falar verdades bíblicas e se você crê, você é abençoado, porque são verdades bíblicas, não são verdades dele, são verdades bíblicas. A gente sabe que muitas vezes o sermão temático tem verdades do pregador, não bíblicas. Mas se por acaso tem verdades bíblicas, as verdades são bíblicas. Então, portanto, provenientes de Deus. Mas o ponto é que ele não pode permanecer desse jeito porque ele está sendo infiel para com o texto. Ele sabendo disso ou não, isso seja implícito ou explicitamente ou não. O foco do ministro é ser fiel para com a mensagem central daquele trecho que ele está pregando. E aquele trecho vai ter uma mensagem central, uma grande ideia, vai existir uma resposta desejada, né, dentro dessa questão da condição decaída, da redenção disso. Isso vai apontar para Cristo de uma maneira e você então compreende que existe toda não é que é um logicismo, mas existe um nexo causal nas coisas.
Ou seja, Deus não nos dá a palavra dele para que cada um interprete do jeito que quer, para que cada um faça o que quer. Obviamente, as aplicações podem ser diversas dependendo dos contextos, mas eu não posso tirar aplicações, por exemplo, que o texto não está dizendo, porque senão eu vou sair da linha das escrituras, tanto para o legalismo quanto para o liberalismo. Da mesma maneira, eu não consigo apontar adequadamente para Cristo, porque eu não sei nem qual é o problema que Cristo está redimindo, eu não sei de que forma Cristo está sendo exaltado nisso. Então, acho que é por isso que muitos pregadores têm dificuldade de apontar para Cristo. Primeiro, porque realmente requer meditação, humildade, capacitação de Deus. Mas porque as pessoas, às vezes, acham que é muito mais fácil dar uma informação bíblica daquele texto, lançar uma série de coisas que a pessoa tem que fazer e quase chegar nisso aí que você está falando, né, André? O Espírito Santo te ajude, Deus te abençoe e vai em frente, meu querido. Então, assim, de novo, isso acaba causando o problema de que Cristo é sonegado da igreja. E isso é grave. Nós realmente temos que nos arrepender, eu digo, como igreja, né, cristã, nós temos que nos arrepender desse tipo de abordagem. A pregação que exalta o sentimento humano, ou que exalta as percepções humanas, ou que é sensível para o que as pessoas querem, no final ela se torna veneno porque ela sonega das pessoas o remédio da alma delas, que é Jesus Cristo. É isso aí, pessoal. A gente teria muito assunto aqui ainda pela frente. É um tema bem interessante, né? Não é apenas um princípio de convicção, simplesmente sem conexão com tudo que nós vivemos e defendemos dentro da linha do Prega a Palavra, mas é, de fato, o pulso daquilo que faz a gente entender o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, né? Que todo mensageiro de Deus deve ser encontrado fiel, ou seja, o mensageiro que não é fiel às Escrituras, ele não pode ser chamado de mensageiro. Então, pastor Jair, muito obrigado. Quer fazer uma rápida consideração, o porquê precisamos permanecer na linha antes de terminar? Depois, pastor Tiago, e aí terminamos? Eu acho que é exatamente aquela palavra de Paulo a Timóteo, no 4:1. Conjuro-te diante de Deus, que há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra. Assim, por que pregar a palavra? Por causa do juízo iminente de Deus. Não tem como escapar do juízo de Deus, e quando você fala do juízo de Deus, eu estou falando também de misericórdia. Porque nunca o juízo de Deus, à luz de 1 Pedro, é sem misericórdia, à luz de Tiago, é sem misericórdia. Então, por que pregar a palavra? Não com medo da morte, mas porque vamos estar diante de um juiz que, segundo até Apocalipse, diz que é um juiz que, na vinda dele, ele vai vir, e quando ele se apresenta lá como a ideia, numa das cartas, a ideia de que ele vai vir e não teremos como contestar o seu juízo. A sentença que ele vai dar, ela é incontestável. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo, conjuro-te diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Olha qual é a exortação que ele vai pontuar depois de alertar Timóteo sobre o grande dia, o grande julgamento. Prega a palavra. Prega a palavra. Então, assim, eu tenho muito medo. E medo é aquilo que é temoroso, da ideia lá de fobos, de onde deriva a palavra fobia, de, assim, meu Pai, me ajude por graça, por misericórdia. E eu confesso que eu falo isso com o coração tremendo, porque diante de Deus, isso é muito pesado. Tem hora que eu digo assim, isso é tão pesado que eu digo, Senhor, por que o Senhor me chamou para pregar? Pelo amor de Deus. Porque é pesado demais, é muito pesado. É que Deus nos dê graça e misericórdia em Cristo, né? Para que a gente consiga ser obreiro aprovado, que maneje bem, por causa do grande dia de Deus. Haveremos de estar diante do tribunal dele. Muito bom, muito bom. O que é surpreendente nesse grande imperativo que nós temos ali em Timóteo 4 é que ele vem logo após Paulo afirmar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada. Pregue a palavra, mas a palavra, genitivo de posse aqui agora, de Deus, né? Não a nossa palavra. Exatamente. E senão o camarada fala, eu estou pregando a palavra, eu subo lá, eu falo 2, 3 versículos, eu estou pregando a palavra, né? Mas
É a palavra de Deus. Inclusive, esse é um requisito do permanecer na linha, né? A consciência de que, de fato, ao abrirmos nossos lábios, estamos dizendo assim diz o Senhor. Isso que é um aspecto principal de permanecer na linha. Não nós mesmos, mas Deus é que está falando através de nós pela sua graça infinita em Cristo. É verdade. Pastor Tiago, considerações finais aí sobre permanecer na linha, a importância disso? Nós devemos permanecer na linha, primeiro, porque a Bíblia exige isso. Uma série de textos foi colocado nesse nosso bate-papo e haveria muitos outros. Esse é o primeiro motivo. Segundo, é porque se nós não colocarmos as escrituras, não permanecermos na linha, nós não estamos vendo a Bíblia como ela deve ser lida. Não estamos dando a ela a preponderância e importância que deve ser a ela dada. Nós também devemos permanecer na linha, porque se nós não permanecermos na linha, nós não estamos lendo a Bíblia de maneira cristã. E por último, nós devemos permanecer na linha porque Deus nos chamou para isso. Ok? Muito bem. Tá aí, pastor Jair, pastor Tiago. Obrigado por participar desse momento em que nós estamos construindo um bate-papo sobre os nossos princípios hermenêuticos, as nossas convicções, da qual nós não abrimos mão. Justamente é o pulso do nosso coração, porque que nós labutamos tanto em ensinar pastores e líderes ao redor do mundo, né? As oportunidades que nós temos no Brasil e fora do Brasil. São 5 países fora do Brasil que o Prega a Palavra está presente. Aqui no Brasil, todas as capitais praticamente, que é a única que nós não ainda estamos presentes é o Distrito Federal, mas querendo Deus, em breve nós estaremos por lá. Então, obrigado por essa oportunidade, esse bate-papo. Espero que nossa oração, sobretudo, é que essas conversas aqui traga reflexão aos nossos alunos, aqueles que estão nos acompanhando, e, de fato, eles mudem a mentalidade da pregação e das convicções que têm, para que entendam a necessidade de que eles devem ser fiéis a Deus, ao Deus que os chamou, e à pregação da palavra de Deus, né? Como o pastor Jair bem colocou, esse tremor e temor que nós devemos ter ao estar com a incumbência de ministrar a palavra de Deus. Então, obrigado por isso, por esse tempo precioso. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu que agradeço, um abraço aí a tanto a pastor Tiago quanto o pastor André, e que Deus continue fortalecendo a nossa caminhada até aquele grande dia. Amém. Amém. Também agradeço. Agradeço ao Jair, a você também, André, pela oportunidade. E o meu desejo é que essa nossa conversa abençoe a vida dos professores do Prega a Palavra, dos alunos do Prega a Palavra e líderes da nossa igreja. Que nós possamos refletir nesses temas que são extremamente importantes. Deus abençoe cada um de vocês. Valeu. Amém.